Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que estão conosco na live, no canal Noticiário do Rei. Hoje, segunda-feira, dia 27 de março, nós estamos já no final do mês e eu desejo a todos que tenham um bom dia, uma boa semana, que seja um dia de bênção para você, sua família, para todos que estão conosco no canal Mensageiro do Rei. Vou trazer aqui uma palavra do Senhor no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos falar acerca do testemunho de João e depois vamos estar falando no mesmo Evangelho de João, no versículo 35, primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vamos orar em nome de Jesus. Você abre tua Bíblia também junto comigo, para a gente poder estar olhando a palavra do Senhor. Tá bem, meu amado? Muito obrigado pela sua presença no meu canal Mensageiro do Rei. Você que tem inscrito no canal, você que não é inscrito ainda, mas quem faz a obra, irmão, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que convida a pessoa a poder fazer a parte daquilo que ele está ouvindo. Quando ele está gostando, é que o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, que você sente desejo no seu coração, você dá o seu like no vídeo, você compartilha o vídeo para os grupos, para o Face e agora para o Twitch, que eu estou lá no Twitch também, para a glória do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado. Tem um irmão meu, da minha igreja, um irmão que ele tem me ajudado muito aqui no canal Mensageiro do Rei, que Deus possa abençoar ele, esposa, porque ele que tem me ajudado aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Deus sempre coloca alguém para ajudar, né? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, estamos na Tua presença para ler a Tua palavra, para te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que nós deitamos e acordamos, Senhor, com o ar que Tu nos deste para respirar. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, abençoando cada pessoa que vai estar no início do vídeo até o final. E no final, Pai, nós vamos estar também orando pelas pessoas. Então, Pai, que cada um possa ouvir a palavra, possa meditar na palavra, que haja, Pai, através da Tua palavra, conversão de alma, cura, libertação e salvação. Abençoa, Pai. Recebe, Pai, minha oração com perfume suave em sua narina. E envia, Pai, nesse instante, que possa Tu estar conosco nessa palavra, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele esteja conosco para abençoar toda a vida no Brasil e no mundo inteiro, aonde for lançado esse vídeo, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amado, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, vamos ler algum texto. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Fez uma interrogação. Ele confessou: eu não nego. Ele confessou: eu não nego. Eu não nego. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois,
quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que o tinham sido enviado eram dos fariseus. E perguntaram e disseram-lhe: por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém, amados? Amados, antes de eu entrar nessa palavra aqui, não vou ser rápido, tá? Mas eu quero te dar uma explicação para você. Os vídeos eu faço, eu gosto de explicar às pessoas, porque para entender. João, eu vou ler aqui um texto que não tem na tua Bíblia, eu sempre falo isso. Está na Bíblia MacArthur, Bíblia de Estudo. Se você tem essa Bíblia, você vai encontrar o que eu vou estar lendo. Eu falo isso porque a pessoa fala: ah, o irmão inventou. Não inventei nada, eu falo o que está escrito na palavra do Senhor. João, nascido de uma família sacerdotal, pertencia à tribo de Levi. O seu ministério teve início no Vale do Jordão, quando ele tinha aproximadamente 29 ou 30 anos de idade, e proclamava de maneira ousada a necessidade de arrependimento espiritual e preparação para a vinda do Messias. Ele era primeiro de Jesus Cristo e serviu como seu percurso profético. Glória seja ao Senhor. Amado João, todos conhecem a passagem de João. João, ele dá um testemunho, e nesse testemunho que João dá, ele disse no versículo que ele é a voz daquele que clama no deserto. Presta atenção, amado, nessa palavra. Quando João ele fala essa palavra, a palavra de Deus, ela incomoda desde o princípio. A palavra de Deus, ela incomoda porque nós estamos passando na face da terra, nos últimos tempos, uma guerra muito grande espiritual. E essa guerra espiritual, nós, amados, como igreja, só vamos conseguir vencer essa guerra espiritual através de oração, através de consagração, através de colocar a nossa vida na presença do Senhor, independente da situação em que nós nos encontramos. E João, quando ele prega, aqui o texto diz que ele não estava no meio da cidade, ele estava no deserto. Amado, quando a pessoa ela quer ouvir a palavra de Deus,
ela procura aonde está ou com quem está pregando a palavra da verdade. E João, ele estava pregando no deserto. Veja bem que ali naquele deserto havia multidões de pessoas para ouvir a palavra de Deus. João, ele tinha os discípulos dele. Ele tinha os discípulos. Diz a Bíblia que ele foi um homem em que ele estava pronto para morrer pela palavra de Deus. E isso incomodou os sacerdotes lá em Jerusalém. Agora eles mandam os levitas, sacerdote, para procurar saber quem ele era. Quem és tu? Tu és o Cristo? Eu não sou. Tu és Elias? Eu não sou. E quem tu és? Tu és o profeta? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. E lá no deserto havia multidão de pessoas, porque as pessoas foram lá para ouvir a palavra do Senhor. Porque João, ele disse que ele veio, mas veio um que está no meio de vocês, que vocês não conhecem. Ele estava falando de Cristo. Ele estava anunciando de Jesus Cristo. Quantas pessoas ouvem a voz do Senhor? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? Quantas pessoas passam e ouvem um louvor e muitas das vezes não para ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, amado, é a voz que pode nos dar a libertação. A palavra de Deus, ela pode dar salvação. Através da palavra de Deus pode haver cura. Louvado seja Deus. Você quer ver o que pode acontecer? O canal Mensageiro do Rei, nós pregamos há pouco tempo aqui no canal. E tem poucas pessoas. Mas se o Papai do Céu quiser, hoje, dia 27, segunda-feira, se ele quiser curar a multidão de pessoas, eu tenho certeza que vai divulgar essa obra. E sabe o que vai acontecer? O nosso adversário vai ficar irado e revoltado, e ele vai querer paralisar a obra do Senhor. Porque quando Jesus, a pessoa, ela ouve a palavra de Deus com o coração, meu amado. A palavra de Deus, quando você abre o coração, ali você está sentindo um problema, e através da palavra, o problema, ele vai saindo. A Bíblia fala que Saul, o rei Saul, ele não obedeceu à voz de Deus. E quando a pessoa não obedece à voz de Deus, ele corre risco de várias coisas acontecer. E Saul, por não obedecer à voz do Senhor, diz a Bíblia que o espírito maligno entrou em Saul, e Saul só tinha paz na hora que uma das pessoas do rei Saul disse: olha, existe uma pessoa, um jovem, que se ele vir até aqui, ele vai tocar o instrumento e tu vai se sentir muito bem. E Saul, ele mandou que daquelas pessoas que estavam a trabalho dele fosse até Jessé, e eles enviaram Davi. E Davi, quando ele tocava a harpa, através do louvor, da adoração, aquele espírito maligno saía, e Saul ficava satisfeito, alegre, tanto que ele pediu a Jessé: deixe esse moço aqui. Eu estou falando nesse instante, amado, para várias pessoas. Então, quando você abre o seu coração para a palavra de Deus,
o Espírito Santo ele começa a entrar, ele começa a trabalhar, e Deus ele só entra quando você abre o coração para ouvir a palavra de Deus. E João estava ali pregando e dando testemunho da sua vida. E eu li aqui que o ministério de João, eu nunca tinha visto ali em lugares nenhum a idade dele, por isso que eu procurei a fundo saber, ler, estudar a palavra. Por isso que eu sempre falo para os meus amados: ouve, leia a palavra do Senhor, procure estudo, para que você possa entender e ninguém venha te enganar. Muitas pessoas hoje estão até falando piar, contando heresias, mas a Bíblia fala que Deus não pode, a Bíblia fala que não pode acrescentar nenhum J, nenhum tio. O que se apresentar é procedência maligna. A Bíblia fala que aquele povo, eles ficaram perturbados com João, porque João estava trazendo o conhecimento às pessoas. As pessoas chegavam até o profeta lá no deserto e eles conheciam, eles reconheciam em que eles precisavam consertar as suas veredas. As veredas é ser uma pessoa que esteja procurando a se consertar com o Senhor. No Evangelho de João que estou lendo, lá no início diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Veja bem, amado, que João está fazendo a parte dele, porque ele foi enviado por Deus. Ele foi uma revelação através de Gabriel. Quando chegou para Zacarias, o anjo falou: eu sou intercedente, venho falar que Isabel, a sua mulher, terá um filho, louvado seja Deus, e esse filho se chamará João, e ele vai manifestar a glória de Deus através da palavra. Louvado seja o Senhor. Talvez, amado, você tenha ouvido a palavra de Deus em várias maneiras, em vários lugares. Talvez você ouviu, eu acredito que nesse mundo quase ninguém, eu não posso nem dizer isso, mas eu acho que o Evangelho está sendo apregoado em todos os lugares, em vários lugares. Esse texto que eu estou lendo, ele pode chegar à distância que você enviar, porque eu estou pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 3, se você procurar ali, Lucas capítulo 3, louvado seja o Senhor, no versículo 23, João estava anunciando e falou para aquelas pessoas que está no meio de vocês alguém que vocês não conhecem. Eu batizo com água, mas o que vem após mim é antes de mim, e esse batiza com fogo. E eu li a idade do profeta. Ele começou entre 29 a 30. Veja bem, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23, eu sempre convido o pessoal que está no canal a estudar a palavra de Deus, que é muito bom. Está assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava os filhos de José. Veja bem, amados, que eu estou falando no texto e agora estou lá no contexto. João começou o ministério preparando, porque até a idade de 29 anos, Jesus ainda não tinha
começado o seu ministério. Eu li o texto e você agora está entendendo, você sabe disso, você é crente, sabe disso, mas tem pessoas que não são evangélicos e eles gostam de aprender a palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus, quando ele começou o seu ministério, que ele foi até João Batista, ele disse que ele não era digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, porque quem estava revelando a João era o Espírito de Deus, era o Espírito Santo, porque João e Jesus, eles eram parentesco, mas ele estava ali como servo. Diz a Bíblia que Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele foi buscar os discípulos, preparar o discípulo. Talvez, amado, você que esteja ouvindo essa live, talvez você possa estar até afastado do caminho do Senhor. Talvez você pode até deixar de ser o servo de Deus e foi para o outro lado. Mas eu te convido nessa manhã para que você possa, nesse dia de hoje, através desse live, desse vídeo, que você possa voltar à casa do Pai e trazer a alegria da sua alma. Diz a Bíblia, nesse Evangelho de João, que Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele começou e ele procurou os primeiros apóstolos de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus, no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe, no versículo, João capítulo 1, versículo 43, no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou a Natanael. Amado, quando nós aceitamos a Jesus, sempre existe aquela pessoa, ou nós falamos assim, estou no primeiro amor. E quando Filipe ouviu a voz do Senhor, Filipe não pensou duas vezes. Filipe, rapidamente, Filipe seguiu a Cristo. Filipe então se torna ali um moço evangelista, porque ele contava a alegria de encontrar aquele que os profetas estavam anunciando. Ele sentiu felicidade, a alegria da alma. A Bíblia fala que Filipe ficou tão alegre que ele começou a anunciar o Evangelho de Cristo. Ele começou a anunciar as maravilhas que Deus fez e que Deus continua fazendo hoje no ano de 2023. A Bíblia fala que Filipe ficou feliz, e quando você está feliz, com certeza, você transmite a sua alegria para outra pessoa. E quando você talvez está passando um momento triste, as pessoas que estão alegres e que vivem através da palavra de Deus, com certeza ele vai chegar para você e vai trazer uma palavra de gratidão e de alegria. E aí então você começa a conversar com aquela pessoa que está falando a palavra de Deus, que está te lembrando a recordação da palavra de Deus, os tempos que você permanecia na casa do Senhor. Aí então você começa a ouvir que o Espírito Santo ele está falando contigo. Quando Filipe ele vê lá na frente que Filipe vai anunciar, e quando ele chega no versículo de número 45, Filipe então ele acha Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí então Natanael já colocou uma dúvida.
Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem ver. Quantas pessoas muitas das vezes recebem um convite e muitas das vezes a pessoa fala assim: ah, hoje não, outro dia eu vou. Natanael, ele fez uma pergunta, que Nazaré era uma cidade humilde, era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muita formosura à realidade. Até eu achei que até deu uma explicação sobre essa cidade aí no canal. Aí Natanael, ele vai, recebe o conselho de Filipe. E quando ele vai se aproximando de Jesus, diz a Bíblia que quando ele aproximou de Jesus, ele é a revelação. Jesus olha para Natanael e fala: bem te viste debaixo daquela figueira, louvado seja o Senhor. Jesus está vendo, amado, você através desse canal Você do Rei. Ele está vendo você que ainda não é evangélico, você que ainda não tomou a sua decisão para Cristo. Eu te convido hoje, dia 27, segunda-feira de 2023, a tomar essa decisão, a não colocar a dúvida que Natanael teve naquele instante. Natanael teve a dúvida, mas essa dúvida, se você tiver dúvida, sabe quem pode tirar essa dúvida? É o Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado, é Ele que convence a mulher do pecado, é Ele que traz as pessoas que estão lá fora para a luz, porque Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles quanto a Ele receber, terá direito de herdar a vida eterna. Quando Natanael se aproxima de Jesus, aí Jesus revela para ele: Natanael, antes que Filipe te chamasse, ou se você ler essa palavra, amado, você vai entender bem. Antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira. Aquilo despertou a atenção de Natanael. E Natanael agora vê que ele precisa realmente ter um encontro real com o Criador, porque ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eu estou lendo a palavra de Deus, e quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco pela sua palavra. Quando nós estamos pregando, é o Espírito Santo que está transmitindo o recado de Deus para o coração daquele que está com o coração fechado. O coração não para pensar, mas quem ouve a palavra de Deus foi o coração. Também eu estou pregando aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, para pessoas que nunca aceitaram Cristo. Desculpa. Nunca aceitaram Jesus. Ou talvez outras pessoas que já aceitaram, mas saíram. Mas hoje é hora de você tomar uma decisão para Cristo. Natanael, quando ele foi revelado através do Espírito Santo, dos lábios de Cristo, ele reconheceu que ele realmente era o Cristo a qual foi anunciado. Eu estou falando que Jesus estava preparando os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Mas Jesus continua buscando, porque Ele precisa de você, amado. Ele precisa de você, minha amada, para que você possa vir a fazer o ir de Jesus. Vou estar orando agora. Eu creio que você entendeu bem a palavra do Senhor, e que você possa se sentir bem satisfeito, que esse dia de hoje, através da palavra de Deus, seja um dia
que eu profetizo um dia abençoado para você, para sua família, para todos que estão debaixo do meu mesmo teto seu. Todas as pessoas que entrarem na sua casa recebem o Espírito Santo através de você, porque o Espírito Santo ele vai habitar na sua vida, na sua casa, somente se você deixar ele entrar dentro da sua casa e fazer morada. A casa que eu estou falando agora é o seu coração. Eu tinha muita vontade de louvar um hino, mas agora não pode cantar, mais não dá. Mas o Senhor é bom. Que Deus possa te abençoar. Vamos estar orando agora. Creio que você entendeu a palavra. Você possa te ser um bem-vindo, uma boa-vinda no canal Museu do Rei, através da palavra. Eu já estou agradecendo a você. E até o próximo vídeo eu aguardo você. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Pai nosso que está no céu, diante da tua presença estamos, ó Deus. A tua palavra foi lida e pregada, Senhor. Pai, eu não estou pregando, Senhor, dentro de quatro paredes. Eu estou pregando, ó Deus, para a pessoa que vai ouvir essa palavra, para o público, Senhor. E o público merece uma palavra de vida eterna. Venha abençoar cada um, Pai, que faz parte do canal Museu do Rei. Aquele que não faz parte, mas compartilha, mas está conosco no canal, visualizando, ouvindo a tua palavra, Deus. Obrigado por mais um dia de vida e por esse vídeo que foi pregado, que foi feito. Pai, eu te entrego, Pai, nesse instante, essa pessoa que está enferma. Essa pessoa, Pai, que está com enfermidade que para o homem já se torna difícil. Já para o médico já não tem mais solução, Senhor. Mas Deus, eu te entrego essa pessoa em tuas mãos. Se tu quiser curar essa pessoa, Senhor, como tu curaste aquele homem que estava, Senhor, no tanque de Betesda, esperando, Senhor, a oportunidade de alguém não sair de dentro da água, dentro do tanque. Mas na hora que tu chegaste naquele tanque, tu não precisou nem jogar ele no tanque. Pela tua palavra, Senhor, aquele homem foi curado, Senhor. Venha abençoar nesse instante essa pessoa que está enfermo no hospital, no presídio, ou onde essa pessoa estiver enfermo, que tu venha curar através da tua palavra. Deus, também eu te entrego as pessoas que estão afastadas do teu caminho. Pai, que tu venha, Pai, abençoar cada um deles, que eles possam, Pai, retornar para o teu aprisco, Pai, e ser abençoado de novo. Deus, toma em tuas mãos, dá a vitória, meu Deus, nessa manhã de hoje, ou nesse dia de hoje, a cada pessoa em que está tomando a decisão, Senhor, para ti, nesse vídeo, no canal Museu do Rei. Abençoa todos, Pai, e nos dá a oportunidade, Deus, de fazer um outro vídeo no próximo, Senhor. Pai, que essa pessoa que tomar a decisão, ela possa procurar uma igreja evangélica, Deus, próxima à casa dele ou dela, e confessar diante da profissão de fé, através do pastor ou da pastora, que aceitou a Cristo através do canal Museu do Rei. Toma em tuas mãos e dá a vitória a cada país, a cada lugar em que tu, Deus, quiser mandar esse vídeo. O vídeo, quando for lançado, é o Senhor que faz publicar e compartilhar para outro país. Então, Pai, que tu possa abençoar e dar a vitória a todos. Eu te oro, Pai, te agradecendo por cada vida que está conosco, por cada canal que está pregando o teu evangelho. Abençoa cada um deles, dando a vitória. Eu te entrego tudo em tuas mãos, na certeza, Pai, que tu vai abençoar cada um no dia de hoje, na certeza que as tuas bênçãos vão chegar, porque a tua palavra diz que as bênçãos correrão atrás daqueles que crerem. Toma em tuas mãos e dá a vitória. Eu te oro, Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo a todos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo que está em casa,
e que tu olhe para a pessoa que está do seu lado e diga amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.